Olá, boa noite a todos, um ótimo domingo. Gostaria de compartilhar com todos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, que está ligadinho nessa noite. Você que está aí para nos ouvir, nós estamos com uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Do livro de São João, capítulo 6. Nós queremos falar de um texto sobre Jesus alimentando a multidão. Nós vamos falar nessa noite do tema O Poder da Multiplicação. Eu gostaria de deixar um abraço a todos que nos assistem. Você, meu irmão, você em Cristo, você cristão, católico, evangélico, de qualquer religião que você seja, o seu credo. Quero te saudar na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família que nos ouve nessa noite. Você que está aí na sua casa, com a sua família, pegue um copo com água. No final estaremos orando por você e sua família. Uma peça de roupa, uma carteira de trabalho, um currículo que você vai entregar amanhã, talvez, uma porta de emprego. Que Deus venha ouvir a nossa oração, o nosso clamor nesta noite. Nós queremos ser gratos. Obrigado por você nos assistir e que você venha ouvir essa palavra. Amém? Gostaria de orar e pedir a Deus a bênção nessa noite sobre todos nós, sobre você e a sua família que nos ouve. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta noite que o Senhor nos concede, Pai, nesta noite, nesse final de domingo, no início de uma nova semana. Abençoe, Senhor, cada vida que nos ouve nesta noite, cada família que está ligadinho conosco. Em nome de Jesus, eu quero abençoar este lar, esta família, que esta palavra venha entrar no coração de vocês, que esta palavra possa saciar a nossa fome, assim como a palavra de Deus saciou a fome deste povo, desta multidão. Eu gostaria de te abençoar em nome de Jesus nessa noite. Amém? Vamos ler a palavra, você que tem a sua Bíblia, o seu celular. A Bíblia aí diz, no capítulo 6 do livro de São João, o versículo 5 diz assim: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. E em seguida Jesus pegou o seu pão, os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços, encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Amém? Uma palavra de Deus muito conhecida, a multiplicação de pães. Nós vemos aqui uma palavra na qual uma multidão estava à procura de Jesus. Jesus realizava grandes milagres. Jesus realizava prodígios, maravilhas, sinais, onde todas as pessoas ficavam procurando onde estava Jesus. E nessa ocasião dessa palavra, essa multidão estava seguindo Jesus de vista e vendo ele, porque ele fazia milagres, ele realizava grandes coisas. E nesse dia, era um dia próximo à Páscoa, uma festa principal dos judeus, Jesus estava ali com uma grande multidão ouvindo ele. Jesus estava dando uma palavra a todos e nesse exato momento o próprio Jesus disse para o apóstolo Filipe: Filipe, o que você acha essa multidão, essas pessoas estão famintas, né? Jesus quis dizer assim, para que o discípulo, qual que seria a atitude daquele discípulo dele, quando Jesus disse para ele: o que nós vamos fazer com tanta gente, né? Como vamos alimentar essa multidão? Aí Felipe falou: Senhor, mesmo que nós tivéssemos 200 moedas de prata, nós não conseguiríamos
alimentar essa multidão. E a palavra de Deus diz no capítulo 6, São João, que existia quase 5.000 homens naquele lugar. Então nós podemos fazer um cálculo para ter uma noção da quantidade daquela multidão, né? Quase 5.000 homens vezes 3, 4 pessoas na família. Então tinha ali mais ou menos, aproximadamente 20.000 pessoas naquele lugar. Você imagina quase 20.000 pessoas num lugar, né? Os historiadores falam entre 20 e 25.000 pessoas estavam reunidas naquele lugar para ouvir, para ver os milagres de Jesus e para receber também o que Jesus queria realizar naquele lugar, naquele momento, porque existiam paralíticos, enfermos, cego, coxo, muitas pessoas com problemas e dificuldades naquele lugar, naquele monte. E quando Jesus perguntou para o discípulo Filipe, o apóstolo assustado começou a pensar, né, na quantidade de dinheiro que era necessário para comprar o alimento para aquelas pessoas. O outro discípulo, chamado André, começou a procurar, irmão de Simão Pedro, começou a procurar no meio da multidão se alguém tinha alguma coisa, né? Se alguém tinha um pão, um peixe, e ele podia achar um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E disse para o mestre, Jesus, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que seria isso para tantas pessoas, né? Para alimentar tantas pessoas? Aí o próprio Cristo disse, tragam esse menino até mim. E o próprio Jesus, pegando aquele pão, aquele peixe, ele pôde dar graças a Deus e pediu para os discípulos partir para as pessoas. Os discípulos não entendiam aquele momento, o que estava acontecendo, mas no partir do pão, em dar graças a Deus por aquele momento tão precioso em sua presença, quando ele consagrou e pediu para distribuir, a gente vê na palavra dizendo que acabou distribuindo, multiplicando o pão, o peixe para todas as pessoas e todos podem ficar saciados, podem ser alimentados. E sobrou 12 cestos. Quando Jesus pediu para os discípulos ver a sobra de tudo aquilo que havia acontecido na multiplicação, os discípulos trouxeram até Jesus 12 cestos, né? Simbolizando aí os 12 meses do ano, que Deus vai sempre estar nos suprindo as nossas necessidades. Eu queria chamar a tua atenção nessa noite. Jesus, ele tem o poder da multiplicação. O que significa? Aonde nós encontramos esse poder da multiplicação? O poder da multiplicação, muitas vezes, ele está na mão dos homens, né? Porque os homens têm a semente para semear na vida das pessoas, os homens têm a semente para plantar, e o que acontece? E após uma plantação, vem o quê? A germinação daquela planta, vem ali o crescimento, o nascimento, mas o fruto, eu quero dizer para você, só Deus pode trazer o fruto. De tudo aquilo que nós temos hoje, né? O próprio Jesus, ele permite situações na nossa vida, que nós temos passado muitas vezes, você tem passado com a sua família, diante de uma situação, de uma multiplicação do pão, ou diante de uma fome, diante de um problema, o que nós podemos enxergar nessa passagem? Que o próprio Jesus perguntou para o seu discípulo, a qual estava sempre com ele, como seria a alimentação, como eles iam fazer para alimentar aquela multidão. E o discípulo ficou assustado, pensou em dinheiro, pensou em tanta coisa, e ficou procurando, né? Até que o outro discípulo, de repente, achou alguém. Muitas vezes nós encontramos pessoas que, de repente, têm um pouco, né? Muitas vezes eu e você, nós temos o mínimo em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, somente, talvez, ali 5 pães e 2 peixinhos, mas nós vemos nessa palavra que dentro daquela multidão existia um menino que estava preparado para a fome. É isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Que o poder da multiplicação, ele começa quando a gente tem um planejamento na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O pouco que nós temos hoje, o pouco que você tem na sua casa, pode ser multiplicado. Basta você acreditar. Você tem um potencial, você tem um dom, você tem um talento. Deus pode multiplicar esse talento, esse conhecimento que você tem, que muitas vezes está parado. O próprio Cristo nos incentiva, nos tira da zona de conforto, através de uma situação, de uma pandemia, de tudo que tem acontecido no mundo hoje, na nossa vida, na nossa família. O que você tem? Quais são os sonhos, os projetos que você fez nesse ano de 2020? Falta 99 dias para acabar o ano de 2020. Eu quero chamar a tua atenção, o que você tem nas suas mãos hoje? Quantos sonhos foram realizados?
Quantos sonhos e projetos que ainda não foram realizados nesse ano? Talvez você já desistiu, já riscou lá do seu caderno, da sua agenda, mas eu quero dizer para você, esse pouco desse sonho, esse pouco desse alimento, esse pouco de conhecimento que você tem, essa pouca força talvez que você ache que você tem hoje, um pouquinho só. O próprio Jesus disse para os discípulos, se nós tivermos a nossa fé, o tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno esse grão de mostarda, né? É muito pequenininho o grão de mostarda, mas o próprio Jesus disse para os discípulos uma certa vez, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, um pouquinho, nós poderemos fazer que esse monte se mova de um lugar para o outro, ou seja, a palavra de Deus é o poder da multiplicação. A palavra que nós temos de Jesus Cristo, a palavra de Deus, nesta noite eu quero lançar sobre a tua vida, que seja multiplicado esse teu conhecimento, seja multiplicada essa tua força, que talvez você está fraco, mas você ainda tem um pouco de força, você tem um pouco de alimento na sua casa, que consegue ainda sustentar a sua família. O de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós aprendemos hoje, com esse capítulo 6 do livro de São João, que nós devemos, pelo menos, planejar diante de uma situação, mesmo que você tenha o pouco. Esse menino, diante de uma multidão, ele levou o bornazinho dele, a sua bolsinha, e ele se preparou. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos, ninguém tinha nada, ninguém levou nada, mas ele tinha esse pouco. E esse pouco desse alimento que ele tinha, no seu bornazinho, pôde multiplicar por uma multidão. Então a palavra de Jesus, quando ele agradeceu e deu graças ao Deus Pai Todo-Poderoso, houve um milagre criativo naquele lugar, houve sinais, maravilhas e prodígios que as pessoas ficaram admiradas, porque se aquelas pessoas fossem para outro lugar, elas não teriam mais o alimento, talvez elas poderiam ter morrido no caminho, mas o Cristo, Jesus estava ali, Jesus quis experimentar os seus discípulos, perguntando para eles, como faremos para alimentar essa multidão? E muitas vezes nós olhamos como o apóstolo, como o discípulo Filipe. Nós olhamos a situação, nós olhamos a multidão, nós olhamos a dificuldade, o problema, e não conseguimos enxergar a solução. Eu e você muitas vezes estamos assim, nesses dias de pandemia, de isolamento, de dificuldades financeiras, problemas, situações que temos vivido. Nós temos olhado como o discípulo Filipe, temos olhado com os olhos naturais, sem fé, não estamos olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Nós temos olhado para a multidão, temos olhado para a dificuldade. Sim, mas eu quero dizer para você que existe alguém no seu meio, talvez existe alguém na sua casa ainda, talvez você pai, você mãe, você filho, talvez tenha desistido da sua fé, de caminhar, de buscar uma palavra como esta, ou de ouvir um texto bíblico, um sermão, aonde você tem ido. Muitas vezes você tem desanimado, mas eu quero profetizar na sua vida, aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, existe alguém, como aquele menino, ainda com um pouquinho ainda de alimento, 5 pães talvez, ou 2 peixinhos, mas esse alimento que essa pessoa na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, tem anunciado, tem falado dessa palavra, desse pouco, ela vai ser multiplicado. Porque quando Jesus pediu para Pedro lançar a rede no mar, Pedro havia pescado a noite toda e não havia pescado nada. Ele desistiu, ele estava desenrolando a sua rede na beira do mar, da praia. E aí o próprio Jesus pediu para ele, vamos Pedro, vamos, você ainda tem força, você tem rede, você tem saúde, você tem o seu barco, você tem algo ainda que é possível colocar em prática no mundo espiritual. Talvez a tua fé seja uma fé natural, mas eu quero te encorajar nesta noite, que você precisa pegar esse pouco dessa fé, talvez nessa noite o grão de mostarda, pequeno, mas esse grão de mostarda ele pode dar fruto. Eu quero falar para você que o poder da multiplicação está na palavra de Jesus, está na palavra de Deus. Você pode hoje, na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, na sua vizinhança, na sua família, com esse pouco de fé, com esse pouco de alimento que você tem, você pode multiplicar, você pode alcançar pessoas da sua vizinhança, os teus vizinhos da direita, da esquerda, os teus amigos que estão lá na casa de recuperação, muitas vezes nas ruas, tombado, caído. Nós temos algo ainda em nosso coração, nós temos um pouquinho de fé, nós precisamos acreditar
na palavra de Deus e acreditar que através da sua ordem, da sua palavra, sobre a palavra de Jesus, podemos multiplicar a nossa fé, o nosso amor pelo nosso próximo, a nossa gratidão, poderemos ser curados com um pouco dessa fé que você tem. Talvez você tenha uma enfermidade que o médico já te desenganou e talvez você tenha tomado tantos remédios, feito tantas coisas e não tenha conseguido ter a cura, o milagre, a resposta. Mas se você ainda tem uma fé, você ainda acredita em Deus, que você ainda acredita na palavra de Deus, é o suficiente. Né? Muitas vezes nós acreditamos na fé das pessoas, ou muitas vezes nós temos que ver para crer. Não, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que acreditar que este pouco de fé, esse pouco de conhecimento, talvez aos olhos humanos não somos nada, não somos ninguém na presença dos homens, mas na presença de Deus, aquele menino, na presença daquela multidão e na presença de Jesus, ele sendo levado pelo apóstolo André, diante de Jesus, ele pôde entregar o seu melhor, os seus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, dando graça, multiplicou e abençoou toda aquela multidão. Talvez você tenha algo na sua vida tão maravilhoso, você tem um dom, você faz aí, tem um talento para corte de costura, corte de cabelo, artesanato, você tem um dom de pintar, desenhar, talvez está tão parado aí, esse pouco desse talento pode ser multiplicado, você sabia? Você pode começar a colocar em prática, começar a fazer trabalhos sociais na cidade, tentar ajudar pessoas a se multiplicar também, ou seja, não só dinheiro financeiramente ou alimento, eu digo que você pode ser uma pessoa usada para multiplicar esse talento, para levar às pessoas o melhor que você tem e para que através da palavra de Deus ela pode surtir efeito e que esse fruto permaneça. Né? Muitas vezes nós plantamos, nós regamos, nós molhamos a planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem vai gerar o fruto na transformação é Deus. Então, começamos ali o processo, a fase da multiplicação, falando do poder da multiplicação, ele é guiado, ele é feito por passos, por processos. Nós temos que plantar hoje o nosso conhecimento. Você precisa ir na escola, você precisa estudar, se capacitar. Não adianta eu orar por você, pelo teu currículo, pela porta de emprego amanhã. Deus sim vai te abençoar. Mas o possível você precisa fazer. Você precisa ter um bom curso no seu currículo. Você precisa ter um diferencial no seu currículo, na sua vida profissional. Aí sim, pedindo a Deus, Deus vai fazer com que toque no coração das pessoas, de um RH, de uma empresa, para que possa haver um diferencial ali, para que eles possam enxergar a graça de Deus na sua vida, na minha vida. Então, nós temos que fazer a nossa parte, o possível. O impossível Deus vai fazer. Jesus pegou o possível, o pão, o peixe, e transformou-se no impossível. Uma multidão, vários pães, né? E milhares de pessoas ali, uma multidão de pessoas. Podemos citar novamente, de 20 a 25 mil pessoas, porque tinha quase 5 mil homens naquele lugar. Não se contava homem, mulheres nem criança, mas podemos multiplicar vezes cada homem, né, representando uma família. Então, aproximadamente, nós vemos que tinha muita gente naquele lugar. Estavam ali, talvez várias horas, ouvindo a palavra do Mestre, e os próprios discípulos, muitas vezes, enxergando a dificuldade, enxergando o problema, a fome. Mas Jesus experimentou os discípulos. E nessa noite, Jesus também experimenta a nossa fé. Ele quer que você use esse pouco. Ele quer que você coloque em prática esse conhecimento. Não faça como Felipe, olhando o preço, valores que era necessário para realizar aquela multiplicação. Felipe procurou alguém. Muitas vezes estamos vivendo as características dos discípulos. Muitas vezes estamos pensando em valores, como ajudar, vai ficar caro, o que eu faço? E muitas vezes começamos a procurar pessoas que têm para ajudar outras pessoas a realizar um milagre. Não, nós precisamos viver nós mesmos, nós precisamos colocar assim a cada dia a nossa fé. Você, como eu disse no início, o seu projeto de vida. Vamos pegar toda essa bagagem, todo esse projeto de vida que nós fizemos esse ano. Vamos depositar nas mãos de Jesus. Vamos pedir para Jesus multiplicar os nossos sonhos. Talvez o seu sonho esteja morrido. Talvez o seu sonho esteja parado, esteja sem fruto. E Jesus ele pode multiplicar nessa noite o meu sonho, o seu sonho, as nossas necessidades, as nossos pensamentos, porque Deus tem os pensamentos de Deus são maiores. Deus tem pensamentos de paz para nós e não pensamentos de mal.
Provérbios capítulo 16 diz que o coração do homem pode fazer planos. Então eu posso fazer planos para a minha vida nesse ano 2020. Você pode fazer planos. Mas o versículo continua dizendo, mas a resposta certa ela vem dos lábios de Deus. Então, tudo na nossa vida, quando nós colocamos diante de Deus, nós apresentamos e nós temos que confiar. Nós temos que ter fé que Ele pode multiplicar na nossa vida. O seu dom, o meu dom, os talentos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Só vai dar vida, só vai ter vida se nós fizermos a nossa parte. Você precisa fazer esse projeto de vida. Você precisa escrever, você precisa se capacitar profissionalmente para ter um melhor emprego. Você precisa buscar a palavra, ler, estudar mais a Bíblia, ter um conhecimento espiritual também, porque a vida ela rege em duas leis, a lei física, material e a lei espiritual. Então, primeiro Deus fez o céu e a terra, diz Gênesis, né? O início. Então, tudo começa no céu e depois se concretiza, né? Se realiza, materializa na terra. Então, nós temos que entender que o poder da multiplicação está na palavra de Deus, está na palavra de Jesus. Quando apresentamos diante dele o pão, o peixe, seja o pouco que você tem nessa noite, eu quero dizer para você, meu amado, meu irmão, meu querido, que você venha apresentar diante de Deus esse pouco que você tem, esse necessário que você tem para viver hoje. Muitas vezes, uma vontade de ter um sonho realizado, uma casa própria, seja o que for. Não olhe com os olhos como o discípulo olhou, a dificuldade, mas olha para Jesus. Amém? Saiba que Ele pode te dar essa vitória. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite e te abençoar nesta noite. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. E eu peço a você, obrigado por você me assistir nesse Facebook, nesta live. E que você venha se inscrever no meu canal no YouTube, Joelson Fonseca, para você ouvir lá mais estudos bíblicos, palavras, louvores que nós temos lá nesse canal. Amém? Gostaria de orar por você para encerrar. Pegue a sua água, a sua toalha, o seu lenço, a sua peça de roupa e vamos pedir a Deus uma bênção sobre as nossas vidas, que o poder, que o milagre criativo, a multiplicação venha sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Pegando a água, pegando a tua peça de roupa, vamos orar e pedir a Deus uma boa semana a todos nós, que Deus nos ilumine, que Deus nos dirige em todos os nossos caminhos, em todos os nossos pensamentos e desejos, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar esta água na tua presença. Eu quero apresentar a peça de roupa que está na frente, Senhor, deste canal do Facebook, desta live. Senhor, este documento, esta carteira de trabalho, este currículo. Eu quero ligar minha oração agora, em nome de Jesus. Senhor, como temos orado pelas pessoas, Senhor, que tem nos visitado na live, que tem nos assistido, Senhor, no YouTube, os canais, até mesmo apenas as visualizações. Temos colocado nesse caderno de oração. Quero apresentar todas as famílias, todos os lares, todos os homens, as mulheres, as crianças, jovens, adolescentes, toda a família eu apresento diante de Deus, que o Senhor realize o melhor nessa semana e nesse dia, que o Senhor faça multiplicar as bênçãos poderosas sobre cada lar, cada família, cada nome escrito nesse caderno de oração, cada vida que nos assiste agora. Esta água, nós consagramos esta peça de roupa, este documento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, ouve a nossa oração, porque a palavra de Deus diz em Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para ouvir a nossa oração. Ouça, Senhor, a nossa oração e a nossa gratidão nessa noite. Obrigado pelo milagre da multiplicação em nome de Jesus. E eu te abençoo nessa noite e que Deus abençoe você, sua família. Uma boa semana a todos. Receba a bênção e o milagre da multiplicação na sua vida, na sua casa, hoje, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, que a paz seja com todos.